No seguinte, como é que o Flávio Dino, que diz que o Bolsonaro é o diabo, né, o demônio, embora ele seja comunista, ele, quando convém, ele menciona Deus, diabo. Então, mas é o seguinte, como é que ele vai deixar de ser parcial? Já condenou o Bolsonaro. Já condenou, com declarações. Os juízes do Brasil, da Suprema Corte, eles se manifestam sobre o processo publicamente. O Bolsonaro já está condenado por eles. E agora o advogado do Lula, que mentiu o tempo todo, enquanto correram os processos da Lava Jato, em defesa do seu cliente, vai agora fazer justiça? Quer dizer, é muito cinismo. Esse Flávio Dino, ele é um cínico vocacional. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro expõe sua poderosa carta na manga para 2026 e acende alerta no sistema. Durante a manifestação em Copacabana, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que excluir sua candidatura das eleições de 2026 significa um atentado contra a democracia brasileira. Além disso, trouxe à tona um fato extremamente importante sobre o ano que vem. O ex-presidente também mencionou sua esperança em relação à disputa de 2026, citando a futura presidência do TSE. Ele destacou que o ministro Cássio Nunes Marques, atual vice-presidente do tribunal e integrante do Supremo Tribunal Federal, assumirá a chefia da Corte Eleitoral em agosto de 2025, com o fim do mandato da ministra Carmen Lúcia. Com isso, Nunes Marques estará à frente da organização do pleito presidencial de 2026, tendo como vice o ministro André Mendonça, também integrantes do STF. Ambos foram indicados ao Supremo pelo próprio Bolsonaro durante seu governo. Abre aspas. Uma esperança para nós. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições em 2022. Fecha aspas. Afirmou o ex-presidente. Vale ressaltar que uma possível reversão da inelegibilidade de Bolsonaro pode ocorrer justamente no TSE, já que foi a própria corte que o condenou. Tudo leva a crer que no momento certo, isso deve ser colocado em prática. Será uma verdadeira reviravolta. Mas já sabendo que Bolsonaro pode reverter a sua inelegibilidade, o ministro Cristiano Zanin marcou para o dia 25 de março o julgamento da denúncia contra Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. Eles continuam fazendo de tudo para tirar o ex-presidente do jogo político. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já analisaram as provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 investigados sobre a alegada tentativa em 2022 de um golpe de Estado. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux receberam há uma semana um HD com todas as supostas provas e detalhes que integram a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O material foi enviado pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, para facilitar a análise do caso. O julgamento começa em 25 de março e deve se estender por pelo menos 3 sessões. Claro, nós aqui da Oeste vamos acompanhar. Silvio Navarro, entre essas provas do suposto golpe, será que estão batom, bíblia, algodão doce? Provavelmente. Aliás, tudo isso, ou só isso, o que a gente conseguiu encontrar nas quase 900 páginas produzidas pela Polícia Federal em 2 anos. Olha, Adriana, eu queria, inclusive, pedir, se a nossa produção tiver condições aqui durante o comentário, de exibir a capa da edição desta semana da Revista Oeste, assinada por José Roberto Guzzo, talvez uma das mais importantes capas produzidas nesses 5 anos de Revista Oeste, intitulada Pelo Resto da Vida. E ele utiliza, logo na abertura, algo que resume muito do nosso trabalho aqui nesse período todo. Abre aspas para o texto. Vamos direto ao que este artigo tem realmente para dizer. A Revista Oeste não vai se conformar nunca em conviver com o absurdo. Há mais de 2 anos, o consórcio Lula-STF, a mídia e os milionários com pegada social querem que você acredite numa história de sanatório geral. É disso que se trata.
todo esse golpe hollywoodiano que não aconteceu, friso, tudo isso faz parte de um roteiro fabricado ao longo de 2 anos que não conseguiu chegar a lugar algum. Aliás, é totalmente coalhado por suposições, hipóteses, por palavras na condicional, por adversativas. Durante todas as páginas é possível encontrar isso. Um relatório da Polícia Federal deveria ter materialidade comprovada, acima de tudo, coisa que não tem. O Procurador-Geral da República, o parquê, o responsável, então, pelo processo acusatório, que, como eu disse no comentário anterior, estava jogando na linha de escanteio até então, despachou isso com uma celeridade enorme para o Supremo Tribunal Federal e lá cai em turma e não em plenário. Puxa vida, um processo todo, agora eles vão simplesmente aceitar a denúncia. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro e demais 33 pessoas se tornarão réus, vão passar a responder por um processo que pode, lá na frente, se as acusações todas forem aceitas pelos ministros, terminar numa eventual prisão. A pergunta que fica é, um caso que pode ter uma repercussão nacional como já tem, que pode levar pessoas da estatura de um presidente da República para a prisão, não deveria ser analisado por 11 ministros da Corte? Será que o Brasil, será que as páginas de história não têm o direito de saber o que pensam cada um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. Não. Por conta de um regimento interno, mais uma vez uma norma interna, essa ação penal vai ser julgada por uma turma, é a primeira, é a do ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente pode também perguntar, mas o ministro Alexandre de Moraes preside todos os inquéritos, ele é relator e ele é vítima nesse caso porque ele disse que nessas páginas constam ali algumas linhas em conversas amalucadas, se é que existiram, que havia um plano para matá-lo. Matá-lo talvez em praça pública, em pleno Ocidente ele poderia ser enforcado, por exemplo. Parece inverossímil, mas é o que está lá. Então ele é vítima. Se ele é vítima, ele não poderia julgar, ele tem que se declarar impedido. Aí vai lá e o presidente desta turma se chama Cristiano Zanin, mas Cristiano Zanin não era advogado eleitoral do Lula na campanha? Tanto que, quando da ação do Tribunal Superior Eleitoral que envolvia a história da reclamação do presidente Jair Bolsonaro sobre a corrida eleitoral para embaixadores, ele se declara impedido de votar. O que mudou? Se agora, segundo esse catatal de papel, o que consta é que se tratava de não aceitar o resultado da eleição, mas não é a mesma eleição? Então por que agora ele pode votar no STF? Aliás, ele pode pautar, já datou, dia 25 de março, mas ele não podia lá atrás. E finalizo, só para ficar em 3 casos, porque são 5 ministros de turma, e aí, tirando esses 3, a gente já poderia até imaginar. Flávio Dino. Flávio Dino era o ministro da Justiça e, segundo ele declarou ao Fantástico, depois do 8 de janeiro ele assistiu tudo de camarote, todo aquele tumulto, aquela baderna. A Força Nacional cercou o Palácio da Justiça, que é contíguo ao Palácio do Planalto, e ele ficou lá, né, encastelado. Ele estava muito bem protegido. Há um problema com o plano escudo, com a mobilização de tropas de parte a parte. Ninguém sabe quem esqueceu a porta do Palácio do Planalto aberta. Vejam vocês. Há imagens que sumiram. Talvez se o ministro Flávio Dino tivesse preservado essas imagens, as investigações teriam chegado a outro lugar. Ele não deveria se declarar impedido? E é justamente sobre o ministro Dino, nosso próximo destaque. Quer fazer uma observação primeiro? Vamos lá? Depois. Ainda sobre esse julgamento justamente previsto para começar no próximo dia 25 de março, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou hoje, durante um evento em São Paulo, que a Corte não deve acelerar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ninguém ali, ninguém vai arriscar a sua biografia, a sua ética profissional, julgando casuisticamente pessoas. O que haverá é o julgamento de fatos e provas, nos autos. Afirmo a vocês. Porque o Supremo tem uma tradição que, independentemente de você gostar de uma ou outra decisão, que é legítimo, mas o Supremo tem um código de conduta. E ninguém vai violar esse código de conduta por conta de calendário eleitoral ou interesses políticos.
Hoje, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, convocou uma sessão virtual para decidir se os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino devem ou não ser excluídos do julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados pela suposta tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou o afastamento dos ministros Dino, Zanin, do julgamento, alegando que ambos apresentaram notícias-crime contra ele antes de assumirem cadeiras no STF, Augusto. Mas é o espetáculo do cinismo, né? Do cinismo. Como é que o Flávio Dino, que diz que o Bolsonaro é o diabo, né? O demônio, embora ele seja comunista, ele, quando convém, ele menciona Deus, diabo. Então, mas é o seguinte, como é que ele vai deixar de ser parcial? Já condenou o Bolsonaro. Já condenou, com declarações. Os juízes do Brasil, da Suprema Corte, eles se manifestam sobre o processo publicamente. O Bolsonaro já está condenado por eles. O presidente do Supremo, por exemplo, quando diz nós derrotamos o bolsonarismo, ele vai agora permitir, com base em deliberações de juízes imparciais, que o Bolsonaro seja inocentado. Como é que pode, como é que o advogado do Lula vai inocentar alguém que ameaça diretamente a permanência na presidência de quem o nomeou? Acha que ele adere a esse discurso de que houve um golpe, uma tentativa de golpe contra o Lula. E agora o advogado do Lula, que mentiu o tempo todo, enquanto correram os processos da Lava Jato, em defesa do seu cliente, vai agora fazer justiça? Quer dizer, é muito cinismo. Esse Flávio Dino, ele é um cínico vocacional. Ele foi juiz federal, sendo filiado ao PCdoB, na linha chinesa, né, que nasceu como uma corrente dissidente do Partidão, Partido Comunista Brasileiro. E ele ainda seguia o livrinho do Mao Tse-tung, ainda, né, já era adulto. Depois ele foi governador, sempre no PCdoB. Mudou de partido agora porque o oportunista convinha ficar ao lado do Alckmin. Olha só como ele se parece. E agora vem dizer que o julgamento será feito por juízes imparciais. O Alexandre de Moraes é um deles. Então pare de ser cínico, pelo menos. A manifestação desse domingo teve um impacto muito maior do que a imprensa brasileira deixa transparecer. Ao longo dos últimos anos, o que o STF, a Suprema Corte, vinha fazendo no Brasil era feito nas sombras. O resto do mundo não fazia a menor ideia que o Brasil estava saindo de democracia para uma ditadura do judiciário. Ao longo do tempo, a opinião pública no Brasil foi se tornando cada vez mais uníssona. A ditadura do Brasil existe e ela está nas mãos de alguns ministros da nossa Suprema Corte. Nós já tivemos pesquisas mostrando que 47% da população acredita que nós vivemos em uma ditadura do judiciário e outra pesquisa mostrando que apenas 12% da população confia na Suprema Corte brasileira. Mas essa percepção ela não tinha ainda extrapolado os limites da fronteira brasileira. Depois de algumas delegações de deputados federais e o excelente trabalho do Eduardo Bolsonaro, o mundo começou a perceber o que estava acontecendo aqui. Aí, recentemente, sai um estudo na revista The Economist, uma das maiores revistas do Reino Unido, mostrando que o nível de democracia do Brasil caiu por causa das ações do Alexandre de Moraes. Depois, o Transparência Internacional, mostrando que o nível de corrupção no Brasil subiu por causa do Dias Toffoli. E a Suprema Corte brasileira deixou de ser vista no mundo afora como uma instituição que defende a democracia para uma instituição que representa um risco para a democracia brasileira. Dito isso, ontem nós tivemos aquela manifestação, maravilhosa manifestação em Copacabana, com centenas de milhares de pessoas, embora a imprensa tenha dificuldade de admitir isso. Eles nunca falam que foi muita gente nas manifestações da direita. Só que a imprensa internacional, pela primeira vez, a grande maioria da imprensa internacional optou por noticiar.
como se pela primeira vez eles começassem a torcer pelo que Bolsonaro está fazendo e não sente mais aquela vontade de preservar a Suprema Corte brasileira. Então vamos lá. Vou passar para vocês alguns exemplos. Associated Press. Apoiadores do Bolsonaro do Brasil protestam na praia de Copacabana para defendê-lo de acusações de golpe. Vamos para a próxima. Al Jazeera, gente. Outro lado do mundo. Apoiadores do Bolsonaro vão para as ruas do Brasil e demandam, né, exigem anistia para as pessoas que estavam no 8 de janeiro. Alemanha, Deutsche Welle. O Brasil, Bolsonaro e apoiadores vão às ruas, né, se manifestam contra as acusações de golpe. Reuters, milhares se juntam no Rio de Janeiro para demonstrar apoio ao Bolsonaro. France 24, isso aqui é da França. Milhares vão para as ruas para o ex-presidente Bolsonaro, enquanto ele enfrenta acusações de golpe. No Japão, agora, Japan Times, Japão. Milhares mostram apoio ao acusado de golpe Bolsonaro numa manifestação no Rio. E The Sun Chronicle, que também é muito famoso nos Estados Unidos. Apoiadores do presidente do Brasil, apoiadores do Bolsonaro do Brasil, protestam na praia de Copacabana para defendê-lo depois de acusações de golpe. E todas falam nas suas matérias, embaixo, que o objetivo real, se você quiser tirar print para ler, que o objetivo real era anistia, né? Que o que as pessoas querem, a manifestação declarou o seu propósito para exigir anistia para centenas de condenados pelo 8 de janeiro de 2023 em Brasília. E todos falam isso no corpo das suas matérias, que o objetivo aqui é desfazer essa injustiça. Por que isso é importante? Nós estamos falando da imprensa internacional que sempre ignorou as manifestações da direita aqui no Brasil, como se elas nunca tivessem acontecido. Eles sempre fizeram um esforço gigantesco para fingir que não estava acontecendo e apoiando as ações do STF. Agora, numa virada de página impressionante, a imprensa internacional está reportando as manifestações que estão acontecendo no Brasil. Estão falando a verdade. As pessoas estão indo para apoiar Bolsonaro e pedir a anistia dessas pessoas que foram presas pela nossa Suprema Corte, que o mundo já vê como uma instituição que representa um risco para a nossa democracia, que graças a ela o nosso nível de democracia baixou e o nível de corrupção aumentou. Justamente o oposto do objetivo originário de uma instituição como a nossa Suprema Corte, que deveria resguardar a Constituição e lutar contra a corrupção. Então, assim, tem uma coisa muito interessante mudando. A percepção do mundo sobre o Brasil mudou. Ou seja, o que antes acontecia nas sombras, agora está começando a acontecer à luz do dia. E à luz do dia é muito mais difícil. As ações ilegais, inconstitucionais, perseguições, decisões absurdas e a censura que estava sendo praticada por alguns membros da tão valiosa instituição que é a nossa Suprema Corte. Algo está mudando, é só isso que eu percebo. E ontem a manifestação teve um impacto muito maior do que nós imaginávamos, não só na política nacional, quanto na percepção internacional de como está o Brasil. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.